Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Caixa Seguridade e um mega potencial de valorização das ações por longo prazo. A Caixa Seguridade poderia disparar mais de 200% na cotação, isso mesmo que vocês ouviram, tá? E para além dessa alta expressiva que pode acontecer, a empresa, junto a isso, poderia te pagar um bom dividendo olhando para o longo prazo. Uma seguradora extremamente previsível no ramo habitacional que pode te proporcionar tranquilidade financeira. Seria aquela ação, né? Meio para dormir tranquilo. É isso que a gente vai tratar nesse vídeo e para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo sobre Caixa Seguridade que o mercado tenta a esconder aí de vocês, mas será revelado nesse vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal, eu não possuo as ações da Caixa Seguridade. A única seguradora que eu tenho aqui no canal é a BB Seguridade, representando 8,6% da carteira. E na realidade, tá? Tanto a BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro são as melhores seguradoras do país, cada um no seu ramo de atuação. Enquanto a Caixa Seguridade é muito voltada para o seguro habitacional, que acaba sendo obrigatório por lei, é como se a Caixa Seguridade fosse o Itaú do setor de seguros. Por quê? Porque ela tecnicamente não sofre com ciclos de sinistralidade, como a BB Seguridade, ligada ao seguro rural. A BB Seguridade depende muito dos balcões do Banco do Brasil para vender os seus seguros. Então, assim, ela é mais cíclica, né? E a Porto Seguro, por mais que tenha por trás uma gestão do Itaú e gestão patrimonial, ela tem um seguro automotivo, que também tem uma certa ciclicidade. Não tão cíclico quanto a BB Seguridade, mas sim tem uma ciclicidade embutida. E a Caixa acaba sendo a mais previsível de todas, pelo fato dela ter o seguro habitacional obrigatório por lei. Independente, o governo vai ter que financiar projetos Minha Casa Minha Vida e a Caixa Seguridade se beneficia com apólices de seguros nesse setor. Então ela emite prêmios, tá? Pega o dinheiro desses clientes e aplica na renda fixa. Fora que a Caixa, diferentemente da BB Seguridade, ela não sofre com questões de marcação a mercado. Por quê? Porque na verdade ela tem títulos ali aplicados pré-fixados, aqueles títulos que já são garantidos a uma taxa específica, enquanto a BB Seguridade, né, e a Porto Seguro sofrem um pouco mais com marcação a mercado. Então, assim, existe uma vantagem e uma desvantagem disso. Qual que é a desvantagem de ser uma empresa muito previsível? É um excelente. O problema é que ela é mais precificada. Você vai observar que a Caixa de Seguridade opera com múltiplos maiores na bolsa em comparação com a BB Seguridade e a Porto Seguro, justamente porque ela tem essa qualidade. O mercado não é bobo. O mercado tende a ser irracional, um maníaco depressivo no curto prazo. Só que ele não é tão bobo a tal ponto de deixar uma caixa cotado por 8 vezes de PL por muito tempo, não é? Isso só aconteceu em 2022, tá? Quando a empresa fez ali seu IPO, derrapou na cotação. Quem aproveitou nessa época que a Caixa ficou cotada por 7 vezes de PL. Teve aí uma rentabilidade de 300%, uma lupa de apenas 4 anos, tá? Sabe quanto que cai? Por isso que eu falo, pessoal, o preço é extremamente importante. 330% numa lupa de 4 anos, para quem comprou muito barato, conseguiu 44% ao ano na média. Então perceba que as oportunidades não são perceptíveis no curto prazo, mas no longo prazo, quando acontece o ciclo, aí já é tarde demais, né? E todo mundo vai querer comprar. Tá bom, Pablo, mas será que a empresa, né, mesmo após essa alta na cotação ainda tá barata? Olha, pessoal, minha opinião, pra mim não está barata, tá? Eu prefiro a BB Seguridade e a Porto Seguro. Porém, se a gente observar pela lupa de qualidade, colocando num mercado mais eufórico de alta, né? Vamos supor que o Ibovespa entrasse aí consequentemente em território positivo, né? Eu acho que a Caixa ainda poderia continuar se esticando. Por quê? Porque a perspectiva de lucro para o ano de 2026, ó, vamos projetar aqui, ó, ela tá crescendo a uma taxa de 7% ao ano. Não é nada razoável você pensar que a Caixa vai continuar crescendo ferozmente como está agora. Então vamos colocar uns 8%, tá, de crescimento neste ano. Logo, ela pode ter um lucro na faixa de 5,22 bilhões de reais, né? Hoje o PL, né? O PL acaba sendo muito importante, quanto mais baixo melhor, porque é uma empresa com uma demanda inelástica, não é cíclica, que acaba tendo demandas inconstantes que a gente gosta de olhar para
a lógica inversa, 57 bi dividido por 5,2 bi, temos um PL de 11. Então perceba que não é aquele PL gigante, mas também não é um PL muito baixo para o padrão de Caixa Seguridade. Para ela retomar para sua média de 14, ela ainda poderia, sei lá, subir uns 27% na cotação, para ela ser cotada por pelo menos 14 vezes lucro. Então assim, observando por essa lupa, você vai achar o retorno mesmo medíocre, né? Que aí você pega aqui, ó, pô, ela pode subir 27%, vai, mais ou menos aí uma lupa de 3 anos, vamos supor, porque a ação já se esticou bem, isso se o Ibovespa entrar em território positivo. Então 27% em 3 anos, isso aqui daria uma rentabilidade de 8% ao ano. Aí você soma aqui com 8 de dividendos, que ela pode pagar nessas cotações, mais aqui uma taxa de crescimento de 8, ela pode no máximo te dar uns 24% ao ano, olhando para os próximos 3 anos. A gente não quer isso, para curto prazo a gente quer retornos maiores, como a BB Seguridade, que pode trazer pelos cálculos aí mais de 30, 35% ao ano na média, a depender do preço que você pega. Porém, a análise, ela não se limita somente para isso, você pegar um PL cru e estimar um PL futuro. Não, para isso a gente vai utilizar uma fórmula muito utilizada no mercado de ações americano, que é a do Warren Buffett, tá? Warren Buffett, pessoal, ele gosta de empresas de extrema qualidade. Como assim, Pablo? Ó, Warren Buffett, se ele viesse aqui para o Brasil, ele não compraria Petrobras, não compraria Banco do Brasil, não compraria nenhuma empresa cíclica. Ele focaria nas mais previsíveis da bolsa, as aristocratas que a gente chama, né? Como se fosse o relógio suíço. No caso aqui, Itaú, Caixa Seguridade, focaria numa Endi, focaria numa CPFL, empresas que não oscilam seu resultado, mas que são cotadas por múltiplos mais altos, naturalmente. Porque o Buffett, ele não olha só para preço, ele olha para ROI, qualidade. Então hoje, pela fórmula dele, a gente chama de valor intrínseco. O Buffett exigia uma taxa de crescimento médio no mercado americano, que dá para aplicar no Brasil, porque a Selic aqui também é alta, de 12% ao ano. Quanto que a Caixa cresce? Bom, para isso a gente vai pegar o 1 menos o payout médio da Caixa Seguridade de 80%. O ROI dela é na faixa de 40%. Então, a gente poderia colocar de que a empresa cresce a uma taxa de 8%. Vamos colocar 8% ao ano, tá? Pra gente ser aqui o máximo conservador possível. Se eu fizer 12 menos 8, você tem 4, correto? Qual que é o LPA da Caixa de Seguridade nos últimos 12 meses? É muito parecido com a fórmula do preço teto, mas não se enganem, não é o preço teto, tá? Bom, 1,46 dividido por 0,04. O preço justo da ação da Caixa de Seguridade pela fórmula do Warren Buffett valor intrínseco é de R$ 36,50. Então, se a gente olhar hoje, ela também ainda teria potencial de valorização, porque ela teria um potencial de 89% na cotação. Perceba que a fórmula é outra quando a gente aplica do Buffett, e se ela tivesse por R$ 36, significa que ela estaria por quanto de valor de mercado hoje? Muito simples, você multiplica aqui, ó, pela quantidade de ações, ela estaria por um valor de mercado de 100 bilhões. Estaria por um PL projetado alto, né? Se ela lucrar uns 6 bilhões, um PL de 18 vezes. Nada irreal para uma empresa de qualidade como é a Caixa. Porém, isso só vai acontecer em mercados eufóricos. Então perceba que a bolsa precisaria subir bastante para que isso acontecesse. O fluxo de capital estrangeiro no país teria que vir fortemente. E aí, se você projeta, já muda completamente o cálculo. 87% em uma lupa que vai de 4 anos só em valorização, e você coloca isso aqui com dividendos embutidos a uma taxa de 8% ao ano, porque hoje com PL de 11 a 10, ela consegue pagar 8% ao ano porque ela paga 80% do lucro. Cresce a uma taxa de 8, olha como já muda, retorno embutido na ação de 32% ao ano na média. Então perceba que o preço faz diferença, porém o Buffett, olhando por essa fórmula, a Caixa ainda poderia estar barata, tá? Se você olhar por essa fórmula. Então, assim, eu não ia fazendo grandes compras agora, mas por nada é recomendação, eu iria esperar a ação recuar ali para uns 16, 15 reais, porque aí minha margem, né, já ia melhorar bastante, porque ó, se ela for simplesmente para 15 reais, olha como já melhora, pessoal, para vocês verem como uma leve correção já faria a Caixa melhorar bastante. Você teria aqui 45 bi de valor de mercado, lucro de 5,2 bi para este ano, PL de 8, já mudou completamente. 1 dividido por 8,65 vezes um payout de 80%, meu dividend yield aumentou, até mesmo o meu retorno embutido com valorização pela fórmula do Buffett vai aumentar de eu comprar ação a 15, eu vou ter um potencial de alta de 143%. Só isso aqui já levaria minha rentabilidade maior. Então perceba que quanto mais barato você paga numa ação de qualidade, melhor. É por isso que a gente tem que ligar o sininho nessas empresas, porque quando elas caem, geralmente abre um momento bem oportuno. Hoje não estou comprando Caixa, porque acho que a BB Seguridade está mais descontada. E tem uma qualidade parecida, não é blindada como a Caixa Seguridade, mas ela é parecida. Tanto que o Banco do Brasil está nessa crise atual aí do agro, e o lucro da BB Seguridade nem caiu. Ela continua aí com índice de sinistralidade controlado. Então a gente também consegue aplicar, né,
a fórmula do Buffett, tanto para BB Seguridade e para Porto Seguro, porque não é que eu disse que elas são cíclicas, elas só não são tão anticíclicas como a Caixa Seguridade. Então não vamos confundir, pessoal, tá? Não é azul ou preto, não é vermelho ou branco, não, é um meio termo. No caso aqui, as seguradoras, elas têm uma mescla, né? Então, tanto o BB Seguridade e tanto a Porto Seguro são anticíclicas, porém a mais anticíclica de toda é a Caixa. E aí o preço não ajuda, porque hoje o meu retorno embutido na ação numa BB Seguridade tende a ser maior do que uma Caixa, né? A não ser que a Caixa acabe recuando na cotação. Então são vários fatores a se analisar. Tá bom, Pablo, mas esse potencial que você falou pra gente aí, de mais de 200%? Bom, isso aqui eu coloquei numa lupa de médio prazo. Pense comigo, se a empresa crescer a uma taxa de 8% ao ano, tá? Para daqui a 4 anos, hoje ela lucra ali seus 5 bilhões, ficando bem na mediana, colocamos aqui 4 anos, correto? Então ela vai estar lucrando uns 6,8 bilhões daqui a 4 anos. Se ela for precificada pelo múltiplo médio de 15 vezes em mercados mais eufóricos, você teria no caso aqui, né, um valor de mercado projetivo de 100 bilhões. Então hoje, ela estando ali, né, com um valor de mercado projetado de 57 bilhões, você teria um potencial de valorização de 78% na cotação. Se você soma mais dividendos, soma mais reinvestimento, esse retorno poderia chegar para você até em 200% numa lupa de 5 anos. Porém, para ela dar esse retorno, a ação precisa se valorizar, né? Porque não tem jeito, pessoal. Só se o mercado continuar pagando mais caro. Se a ação continuar de lado ou sofrer uma correção, o retorno pode ser menor, pode ser de 100, 50, até 70%. O que importa para o investidor é pagar barato. Porque olha a diferença, ó, se a gente pegar aqui em 10 anos, quem comprou no IPO, ó, tá tendo uma rentabilidade boa, de 100%, tudo bem, tá tendo bem. Só que para quem comprou nesse fundo aqui de 2022, esperou a ação corrigir do IPO e comprou, olha a diferença de rentabilidade. Então percebe, só do fato de você pagar mais barato, o seu retorno embutido tende a aumentar. Você pode comprar a melhor empresa do planeta, se você pagar caro, você não vai ter boas rentabilidades. A minha sugestão é, empresas de muita qualidade cotada por 8 a 9 vezes, barato. 10 a 11 vezes, nem tanto. 12 vezes já fica caro. Então assim, né? É assim a análise. Agora, para as mais cíclicas, a gente gosta que o PL suba e que o valor patrimonial acabe diminuindo, né? Acabe aumentando e o PVP da ação acabe diminuindo. Então, perceba que a análise é completamente diferente. Tanto que para cíclicas a gente gosta de usar o Graham, porque o Graham, ele gostava de bituca de charuto, né? Aquelas empresas medíocres por um preço muito baixo. Tanto que ele usa a fórmula do preço justo para verificar o potencial de valorização. Totalmente diferente do Buffett, que olha ali para uma análise mais qualitativa, digamos, né? Então, sim, acho a Caixa barata no longo prazo, porém, nem tanto. Eu acho a BB Seguridade mais descontada e a Porto Seguro, por isso que eu tenho priorizado aportes na carteira para a BB Seguridade neste momento. Mesmo a ação ali a R$ 39,00, eu ainda acho a BB Seguridade mais barata, porque quando a gente pega o PL projetivo da BB Seguridade, ainda está em 9 vezes, o que acaba ficando mais descontado do que a Caixa, que está em 12 a 13 vezes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei, pessoal, se vocês têm ações da Caixa Seguridade. Em particular, não tenho na carteira do canal, porém é uma empresa que eu posso seguir de olho, porque é uma empresa muito boa, a depender do preço, poderia vir integrar a carteira do canal, inclusive com posições grandes, ficando próximo até maior do que a Caixa, por ser até maior do que a BB Seguridade, por ser aí mais previsível. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!